Fala, seus parceiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Force. e hoje vamos entender como as classes nativas de variáveis do Salesforce funcionam. Bom, e o que a gente quer dizer com classes nativas de variáveis? Para vocês que são desenvolvedores, provavelmente vocês conhecem esses carinhas aqui. Deixa eu só ocultar isso, ok? Então, no Apex, né, no código, você pode declarar variáveis do tipo primitivo, que vai ser o integer, o boolean, double e outros tipos mais. Você pode declarar um SObject ou até um objeto genérico. Você pode declarar uma coleção, ou seja, uma lista, um set, um map, e mais um montão de coisa. O link vai estar aí embaixo para você que quiser explorar mais a detalhe cada data type. Vai estar aí embaixo o link para vocês. Então, Pessoal, só lembrando, esse link do que está na tela a gente vai deixar aqui na descrição. E essa primeira linha está mostrando já onde está a primitive such as integer. Então, todos os tipos de variáveis básicas que a gente mais utiliza no nosso código. E vai ter um link também desse primitive data types explicando todos os atalhos rápidos. E aqui também, nesse próprio link, você consegue ir mais a detalhe em cada exemplo e cada coisinha. Mas, bom, o foco aqui foi só uma explicação básica do que são, o que a gente quer dizer com tipos de variáveis e esse tipo de coisa. Para você que não conhece ou que você já conhece um pouquinho. Agora, vamos ao detalhe, o que a gente quer explicar nesse vídeo. Então, vamos imaginar, Donha, aí fica uma pergunta para você, que eu quero cortar um texto, cortar baseado em algum caractere ou alguma questão. Então, a classe para isso seria... Seria uma classe de texto. Então, para a gente trabalhar com texto dentro do Salesforce, a gente usa a variável string. Então, em tese, Ok. a gente tem que buscar a classe string class. E agora, Então, Misha, como que faz para buscar essa classe? vamos lá. Se você buscar, facinho, hein, pessoal? String class Apex. Ou Salesforce, você pode É, colocar os dois e ele ó, acha. sim. Vai te mostrar um link aqui, Salesforce. Esse cara bonito, Apex Reference Guide. Então, quando você abrir ele, tem uma explicação do que é uma string, e se você descer um pouco, ele tem um negócio chamado string methods. O que quer dizer esse cara? Quer dizer tudo o que é possível fazer nessa classe. Do tipo string, você pode fazer todas essas funções. Então, como o nosso exemplo era de cortar baseado em alguma coisa, como eu já sei o método, então seria o split. Então vamos buscar esse carinha. Só lembrando que o split, existem algumas formas de split diferente. Sim, Você pode ter o split por posição, o split por caractere, o split por uma parte de uma expressão. Então, existem N tipos que você pode aplicar e existem diferentes métodos para isso. é. Por isso que é uma boa sempre dar uma lida, e é bom esses links que justamente eles te dão um exemplo. Então vamos baseado no split, o básico, sendo que é um caractere para cortar e já era. Então vamos lá. Se eu clicar aqui, ele vai me levar, falar, ó, isso retorna uma lista separada pelo caractere que você colocou e esse tipo de coisa. Aí ele fala que recebe um string, se você ver aqui é um regex, e é o parâmetro que ele recebe, e o retorno vai ser uma lista de string. Se eu descer um pouquinho, eu tenho um exemplo. Então, aqui, por exemplo, ele quer fazer o split baseado nesse cara. Bom, nesse caso ele está passando meio que uma função. Vamos fazer um pouquinho diferente, então. Deixa eu abrir uma org aqui e vamos criar um exemplo aqui da cabeça.
Misha, vamos fazer assim, vamos separar pegar um nome de uma pessoa e um sobrenome e separar pelo espaço. Então eu quero só o primeiro nome da pessoa. Como a gente faria isso? Ok, vamos lá, pera aí. Então, vamos supor, string, nome, Uhum. igual, João da Silva. Só colocar o quote aqui. Bacana. Agora, eu vou fazer o seguinte, uma lista, um list de string. Que vai ser nome separado. Pessoal, para quem não sabe o que é um list de string, pense numa planilha de Excel. Aquela primeira coluninha ou linha tem vários segmentos. Cada segmento seria um espacinho que representa uma posição do list. Então, list são várias informações uma embaixo da outra ou na frente da outra. Isso é uma ideia de list, tanto vertical quanto horizontal. Então aqui eu estou falando, ó, baseado no nome, faça um split do espaço. E se eu colocar no console system então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nome 1 mais nome separado. Bom, sabendo que ele vai separar tudo que tem espaço, em teoria, assim, seriam 3 posições. Para você que não conhece como funciona uma lista, ele sempre começa em 0. Então eu vou colocar um 0 aqui e a gente vai testar um por um para ver se realmente está voltando como deveria voltar. Então, só para primeiro teste, a gente vai colocar 0 aqui e depois a gente executa com 1 e 2 para ver o que rola. Então vamos lá, vamos ver se isso funciona. Tcharam! Eu vou em debug only, porque eu coloquei um system.debug. E aqui, o que me voltou primeiro foi João. Ok, vamos fazer um segundo teste agora. Se eu trocar o 0 por 1 aqui, deveria voltar o da. E Perfeito. voltou o da. Misha, faz um teste agora e mostra pro pessoal o que acontece se você fosse mostrar a variável list toda, o que ele mostraria pro pessoal. Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, deixa Em eu vez de a gente remover. pegar um pedacinho dela, que é os números que Sim, ele vai separar por índice. Se a gente mostrasse agora a lista toda. ok, vamos lá. Então, nome separado, execute, debug, e ele mostra para mim, ó, João, vírgula, da, vírgula, Silva. Então, eu tenho 3 valores nessa lista, que são todos os valores que a gente cortou utilizando o split. Então, Através isso do é, espaço. sim, através do espaço. Então, esse é um exemplo com o string. Óbvio que tem outros milhares de modos. Acredito que relacionado a essa parte de classe é isso. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa mais, Donha. Sim, vamos fazer mais um exemplo para eles agora. Só que agora vamos pensar no seguinte: vamos pegar uma data e adicionar um dia. Ok, beleza, vamos lá então. Acho Mesma que seria coisa. um exemplo muito útil para eles. Ok, vamos então por data. Mesma coisa. Coloquei aqui por date, que é o nome do tipo de variável. Então, vou lá, date class. Então, vamos lá, days. Então, aqui eu tenho uma função chamada addDays e um parâmetro.
O que é esse parâmetro? É um integer. Então eu vou passar na data, colocar um inteiro, um valor inteiro. E com isso ele vai me carregar uma nova data. Bom, aqui já tem um exemplo, então vamos usar esse carinha aqui pronto para salvar um pouco de trabalho. E eu só vou Lembrando, adicionar. pessoal, que não só DD Days, a gente tem a DD Days, Month, Years, dias entre duas datas, entre várias outras funções dentro da classe Date. Então, se você quer trabalhar com alguma coisa Date, olha todos os métodos que você tem na classe, que eles podem te ajudar muito. Até algumas vezes você pode construir classes auxiliares chamadas úteis, onde você pega algumas combinações de métodos que faz você salvar muito tempo em projeto. Por isso a ideia é sempre orientar o objeto para você reaproveitar esses métodos e ganhar velocidade no seu desenvolvimento. Até mais para frente, eu acho interessante, talvez, se vocês quiserem também, aí comenta aí embaixo, da gente comentar relacionado a essas classes framework, vamos dizer assim, UTL framework. Framework é mais para um sistema de classes, mas eu, pelo menos, acho que seria interessante, se vocês gostarem da ideia, comenta aí, falar se quer algo nesse sentido, que a gente pode tentar brincar com algumas coisas um pouquinho mais complexas aí, talvez uma classe de interface e coisinhas aí que dá para brincar legal e vocês aprenderem uns truques novos. Enquanto isso, vão lá, System Debug. Eu vou colocar New Date. Ok, então a gente tem uma data, que é 1960, 17 de fevereiro de 1960, e ele deveria adicionar 2 dias aqui, porque eu estou pegando a variável que eu criei em MyDate e adicionando 2 dias e guardando nessa segunda NewDate. Então ele deveria mostrar aqui 17 e no segundo 19. Vamos ver se esse cara realmente faz o que promete. Então eu A vou em gente clica em Debug Debug Only. e eu tenho 17 e eu tenho 19, que é Onde a gente justamente o tinha que a gente primeiramente a esperava. data original que a gente Sim. gerou e a segunda data que a gente adicionou 2 dias. Uhum. E Perfeito, assim Michel. por diante, pessoal. Você tem para map, você tem para list, você tem para integer, você tem para todas essas coisas básicas você tem. E, bom, isso ajuda muito. Até tem outras classes que a gente pode falar futuramente já a nível de objeto e esse tipo de coisa, que você consegue mais informação aí. Até comenta aí embaixo se você quiser mais. Que é, por exemplo, obter um, um ID de um record type, ou obter tipo os valores das pick list, da lista de seleção que você tem. Então, comenta aí se você quiser ver alguma coisa diferente que a gente com prazer vai fazer. Algum pedido mais, Donha? E para o pessoal de casa, vamos deixar uma dica bônus, que é o seguinte, pessoal, quando vocês forem testar os métodos que estão na documentação do Salesforce, geralmente eles colocam a Cert Equals. Em vez de você usar Cert Equals, sempre use o System Debug, porque senão você não vai conseguir ver o resultado no console desenvolvedor na hora do teste. É apenas um pequeno detalhe, mas que vai ajudar vocês. Sim, porque o assert equal, só para vocês saberem, é relacionado a teste de classe de teste para quem tá fazendo esse tipo de coisa, então é uma dica. E então, se você quer ver o que está acontecendo, ou esse tipo de coisa, ou ter só uma ideia base, a nossa sugestão é sempre o System Debug. Bom, acredito que relacionado ao conteúdo é isso. Eu gostaria de pedir um muito obrigado para você que assiste, que apoia o nosso canal. A gente faz com muito amor e carinho isso aqui. Pedir o seu like, pedir o compartilhar e pedir o comentário.
E esse tipo de coisa, todo apoio ajuda a gente um montão, se você não tem ideia. E óbvio, toda essa ajuda em algum momento é para investimento aqui. A hora que a gente conseguir monetizar, vai ser para puro investimento no canal, nas coisas do canal. Então, a gente conseguir comprar melhores equipamentos para gravação e tudo isso. Óbvio que tem uma longa jornada até a gente chegar, mas vamos continuar trabalhando. Esse é o foco. Bom, não sei se você quer compartilhar alguma coisa, Donha? Sim, gostaria de falar com o pessoal de casa se eles gostariam de ver mais alguma classe na prática, se eles têm dúvida de algum método, alguma coisa, deixa nos comentários aqui. Se a gente conseguir responder no comentário, a gente já responde. Senão, a gente pode fazer um vídeo já explicando isso mais passo a passo. Então, deixa aqui os comentários, é a comunicação mais direta que vocês conseguem com a gente hoje e mais rápido para a gente tentar ajudar vocês de casa. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima terça. Farou! Tchau, tchau, pessoal!